Fala pessoal do Bolso Cheio, tudo bem com vocês? Pessoal do canal do Diego Felipe, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Giro do Agro. Esse episódio especificamente a gente vai estar falando do Plano Safra. Como no último episódio a gente comentou com vocês ali no encerramento que seria voltado esse episódio somente para ele, porque tem muitas informações boas do plano 2021-22 que ainda está ocorrendo e o 22-23 que já está perto aí já de ser liberado aí. Então a gente vai analisar a proposta, falar toda essa via de investimentos e a vez do agro voltada para vocês terem uma noção de como ele vai ocorrer, né, não, Felipe? Isso aí, galera. Sejam todos muito bem-vindos aí. Para quem não conhece ainda nosso projeto, Giro do Agro aí, a gente entrando aí já no episódio 4, né, André? Isso, episódio 4. Nesse episódio em especial, a gente vai trazer aí informações sobre o Plano Safra, que ele é importantíssimo para o nosso ramo do agronegócio, né? Ele dita as normas, ele dita o crédito que vai ser utilizado aí pelos produtores no ano safra corrente, né? Que vai se iniciar aí agora, dia 1º de julho. Então, esse episódio é inteiramente dedicado devido à importância desse Plano Safra, que hoje, agora a gente já está indo aí para praticamente o 20º ano dele, né? Um plano que existe desde 2003. Então, a gente vai trazer essas informações relevantes aí desse plano. Exatamente. Então, para você já saber de tudo está acontecendo, aproveitar essas informações dos outros 3 episódios, do episódio de hoje, e não se esqueça, compartilhe as informações porque é gratuito, a gente quer trazer esse conteúdo de qualidade para vocês, então nada mais que você compartilhar com seus amigos conhecimento, que é sempre importante. Sobre o Plano Safra, falando um pouquinho mais atrelado a investimentos, que é mais voltado para a minha área, alguns pontos me chamaram bastante atenção, que é esse novo plano 22-23, ele ser mais robusto, ele procurar ali trazer correlações ali com a taxa de juros, então vai ter um adendo ali sobre isso, que a gente já fala Selic, assim, né? Exatamente, teve uma subida muito forte aí da Selic, a curva de juros, teve IPCA também, então tudo isso impactou no modelo do Plano Safra. Então a safra passada teve ali 257 bilhões de investimentos. Para o plano 2022/23, estima-se ali por volta de 330 bilhões em crédito. E o segundo ponto que chamou a atenção aqui, que vai ser de 22 a 23 bilhões de recursos do Tesouro Nacional só por essa questão de juros por conta de 2022 e 2023. Mas lá para frente a gente vai decorrer um pouco mais sobre essas correlações de juros e por que o aumento do Plano Safra, para vocês entenderem bem. Mas, Diego, comece te explicando para a gente, assim, da vida do agricultor, qual é a importância e como o Plano Safra ele é tão vital, assim, para todo o agro brasileiro. Bom, o Plano Safra, como a gente falou aí, né, já está indo para o 20º ano dele aí, ele é um plano que a gente tem várias linhas, né, André? Ele tem vários desmembramentos. Então, hoje a gente tem o Pronaf, né, que a gente vai estar acompanhando aí. Essa é a página oficial do Ministério da Agricultura, né, onde a gente tem informações do Plano Safra 21-22, que ainda está em vigor, né? Vale a gente ressaltar que ele ainda está em vigor, foram suspensos aí durante um tempinho, agora vão voltar o crédito, vai voltar o crédito para esses produtores. Então, a gente tem aí investimentos nesse ponto aí, nessa tabela, como vocês podem observar. Pronaf, Programa Nacional de Fomento à Agricultura Familiar. O que foi liberado nesse ano aí, no ano safra corrente, né? O limite de crédito, o prazo máximo para pagamento, né? A carência é aquele período no qual você tem uma margem para você iniciar o pagamento, e a taxa de juros, né? Pronaf aí 17 bilhões liberados ano passado, principalmente para pequenos agricultores, que hoje corresponde a 4 módulos fiscais, a depender do estado, município, um limite de até 500 mil nesse plano safra aí, 21-22, e podendo ser carência de 3 anos, certo? 3 anos, como a gente vê aí. A gente tem, dentro de cada um desses, a gente tem crédito para custeio, para investimento. Temos também o PRONAMP, o Programa Nacional de Fomento ao Agricultor Médio, né? Esse PRONAMP aí, a taxa de juro dele é um pouquinho maior, vai depender do tamanho da propriedade, do tanto que o produtor está pegando também. A gente tem investimentos também de custeio, que estão relacionados principalmente a apoio financeiro a atividades agrícolas e a parte de investimentos,
que está relacionada ao quê? Melhorias na propriedade, a parte de eletrificação rural, como a gente sabe, muitas fazendas hoje ainda estão um pouco afastadas da cidade, então elas precisam principalmente da eletricidade como um custo, como uma forma de melhorar a sua propriedade, né? Recuperação do solo também está enquadrada aí, equipamentos e formação de lavouras. A gente tem aí também, Andrew, como a gente pode ressaltar, temos outros programas também, isso tudo, gente, entendendo dentro do Plano Safra, tá? A gente tem o Moderagro, que é para construção e ampliação da sua frota, do seu capital. A gente tem o Moderfrota, que é para, principalmente, você modernizar a sua frota, isso aí já para grandes produtores, né? Com crédito um pouco maior e uma taxa de juros também maior, né? Você consegue pegar meio. ABC é o quê? Agricultura de baixo carbono. Está muito em alta aí devido às nossas práticas de ESG, né? Que é meio ambiente, governança e social. Está muito atrelado isso aí, o governo está vindo forte, querendo incrementar essas práticas agrícolas de agricultura de baixo carbono, que é o quê? Integração lavoura-pecuária, sequestro de carbono no solo, né? Você está fomentando isso aí também, uso de biodigestores aí para o pessoal que cria suínos, que tem granja. A gente tem também o PCA, que está voltado para armazém. A gente sabe que hoje o nosso gap é muito grande nessa questão de armazéns. Então, o governo está incentivando também, porque é importante que o produtor tenha o local para ele armazenar e você não ficar dependente só de armazém de terceiro ou armazém da Conab, né? E às vezes você tem uma super safra, acontece muito, principalmente na época da soja, a gente vê aí que os produtores montam aqueles silo bag na lavoura, né? Para armazenar aquela soja aí. Então, o governo está vindo forte com essa linha aí. E temos outro também de destaque, o Prodecop. O Prodecop está aí, né? Também para incrementar a competitividade das cooperativas brasileiras, né? A gente tem aí cooperativas de grande nome e tem outras pequenas aí que estão começando. Então, é importante estar buscando isso aí para melhorar cada vez mais o nosso ramo do agro, né? Exatamente. O que eu chamo a atenção para vocês, que eu falei lá no comecinho do vídeo e da minha fala, é atenção para juros. Né? Se a gente for parar para avaliar aqui a taxa de juros do plano 21-22, então, pessoal, isso aqui é um plano passado que ainda está ocorrendo. Você vê que a taxa de juros é um pouco parecida que era o mercado do ano passado. Né? Taxas ali de entre 5 e 8,5. É claro que a gente terminou o ano com a taxa de inflação real, chamada IPCA, acima dos 12%, e a Selic subindo forte, principalmente esse ano, para correr atrás da inflação de preços. Quando a gente pensa isso para o agro, vai de encontro com o quê? Os investimentos que estão sendo feitos do Plano Safra, que era antes 257 bi, para subir para 330, justamente porque a inflação subiu muito. E essa taxa de juros que foi do plano anterior e atual, que é este, para o próximo, vão ter que ser alteradas. E com isso vai ter que ter uma mudança ali de capital de investimento. Então, o limite de crédito, ele é alterado, a taxa de juros vai ser um pouco alterada, e aí por isso você tem que fazer esses reajustes, essa calibragem de preços ali. Claro que você também não vai ter subsídios exagerados, porque senão fica inviável e no final das contas alguém vai ter que pagar essa conta. E vai ser uma conta cara, normalmente é o contribuinte final, que é a população em geral, mas ela tem que ser o quê? Controlada para você ter um investimento muito favorável para pequeno produtor, médio e grande, de acordo com a escala de cada um, como cada um pode escalar a sua produção e seu business ali, a sua fazenda, e como que o governo consegue ajudar dessa forma e ter o seu retorno também, porque tem que ter a taxa de juros ali, você tem que ter aquela cobrança ali do retorno ali do investimento que você fez. E aí a gente passa aqui para a proposta, né, do Plano Safra ali 22-23, né, que o Diego trouxe muito bem falando ali quando a gente estava conversando no privado, que é a questão ali dos preços, que tem a mudança ali, justamente por conta de taxa de juros, inflação, mas que em cada projeto, como o Diego mencionou, que tem a sua relevância, ali, a sua importância, você tem uma melhoria ali agora de você tentar acompanhar, né, a inflação para melhorar os investimentos, para trazer mais movimentações ali e não ter tanta defasagem, tanto de inflação, dos preços, e aí mexer toda na cadeia ali de produção ali, de demanda e oferta.
E aí, se a gente for para ver, né, Diego, a gente vê que o custo Vale, do comércio... Vale ressaltar que o que está sendo trabalhado justamente nesse mês aí, a gente tem aí também um impasse, como você citou aí falando do Tesouro, a gente tem greve dos funcionários do Tesouro, greve dos funcionários do Banco Central, então tem alguma coisa nebulosa aí que está impactando e está dificultando a aprovação desse plano, né, desse pacote. Mas o que principalmente o governo tem trabalhado, o governo, a frente parlamentar do agronegócio, é tentar, né, manter a taxa de juros abaixo de 2 dígitos, né? Quando a gente fala 2 dígitos, é o quê? Abaixo de 10% para o pessoal aí que não está muito acostumado com essa denominação do mercado, né? Então, a gente pode ver que nessa proposta, como a gente comentou, o que o governo e a frente parlamentar do agronegócio estão tentando trabalhar é para manter abaixo de 2 dígitos. Então, a gente pode observar aí que nessa proposta que foi encaminhada, ela está no máximo até 8,5%, né? Teve uma variação, um aumento percentual em relação ao plano safra anterior, mas considerando aí a Selic, considerando a inflação, que impactou bastante, né, ano passado, como a gente viu aí, devido à conjuntura de fatores, né? Exatamente. Então, assim, tem toda aquela relação da guerra Ucrânia e Rússia, que isso impactou de forma global a cadeia ali, né, dos grãos ali de produção. Então, assim, os principais produtores de certos grãos eram esses dois países, mexeu com toda a cadeia do restante dos outros grãos e os outros modelos de produção que dependiam desses grãos, né, os derivativos dos grãos também, impactou a gente também porque a gente era muito importador de alguns grãos específicos, e aí você teve Fertilizantes, agora né? A gente teve fertilizantes os fertilizantes principalmente. também, né? Que compõem grande parte do custo do produtor rural hoje no Brasil, e a gente tem a dependência, como a gente já citou em outros episódios, né? Quem tiver interesse aí pode estar buscando aí no nosso histórico no YouTube, tem um episódio especial só falando sobre os fertilizantes, como eles impactam e como o Brasil é amplamente dependente, né? 85% aí dos nossos fertilizantes vindo de fora. Então, toda essa variação que a gente vê, né, vale ressaltar para o agricultor, para o pessoal que está nos acompanhando aí, ela está relacionada a tudo isso aí. Tudo tem um custo, tem inflação, tem Selic, tem o aumento do custo de produção também, né? Exatamente. Então a gente vai estar deixando o link aqui em cima para vocês sobre justamente essa que a gente falou da guerra da Ucrânia e da Rússia, como que isso impactava o agro brasileiro, né, os fertilizantes principalmente, e tem a questão também de frete marítimo, né? Isso é uma novidade ali que para quem não acompanha tanto o agro e ouve falar assim, achava que era só questão ali da fazenda, da produção, não. Aí descobriu que agora você tem fertilizantes que vêm de países de fora. E agora você tem agora mais essa notícia que é a questão do frete marítimo ele ser um problema da nossa cadeia, né? Então, quando a gente faz assim, investimentos que a gente vai fazer exportações, gera também, tá tendo problema de frete marítimo, que até saiu um dado que a Rússia vai estar tendo que produzir, fazer a construção de navios para poder fazer o seu escoamento, porque não está conseguindo ter navios ali para fazer todas as suas exportações. E se um dos maiores produtores de alguns grãos não consegue, imagina a gente também que produz outros grãos, né? Que a gente é um dos principais ali, principalmente no café também vai ter problemas. E aí tem toda essa cadeia, tem toda essa nova logística. E o principal fator aqui que me chamou bastante atenção do Plano Safra é realmente eles falando, eles alertando que a Selic, a inflação, impactou muito toda a cadeia de produção. E aí o receio deles é o quê? Se você aumentar muito a taxa de juros, é que você vai ter problemas para a produção e ele vai ter que desencadear mais na frente. E quando a gente fala esse desencadeamento, ele vai chegar onde? Sempre no consumidor final, que somos nós, que vamos ali no mercado comprar produtos, e o preço já está caro atualmente. Imagina se a gente ter esse problema do Plano Safra ali com a taxa de juros, por exemplo, ali de 13%. E aí o Exato. preço que já era caro vai ficar muito mais caro e a gente tem um poder de compra reduzido por conta dessa inflação toda, fica pior ainda a situação. Então, essa proposta vem para mostrar assim, olha, reduz a inflação para nós, porque a gente vai dar ajuda a reduzir a inflação nos preços, final. Mas isso é um pequeno ajuste em uma cadeia como um todo, né, pessoal? Então, se não acha que somente fazendo isso vai resolver todos os problemas, porque não vai. São vários fatores dentro de várias engrenagens dentro de um sistema que vai fazer com que o preço final para nós ele caia.
a proposta safra é uma ajuda. Subir na taxa básica de juros é outro mecanismo, mas ainda tem mais alguns que precisam acontecer para que a gente realmente tenha preços baixos para nós ali como consumidor final, né, Diego? Isso. Outro ponto que é interessante também a gente trazer aí para o pessoal é o seguro rural, né? O Proagro. A gente tem uma alocação aí prevista de 2 bilhões, né? Para esse plano safra 2022, 2023. Por que a gente usa essa nomenclatura, né? Muita gente às vezes vai perguntar. Porque é a nomenclatura que pega mais ou menos grande parte de todas as safras produtivas das commodities brasileiras. Então a gente pega café, pega milho, então por isso que a gente usa 22/23, né? A safra agrícola iniciando a partir de 1º de julho e acabando 30 de junho do ano seguinte. E voltando à questão do Proagro, como que é importante, né, Andrew, a gente ter um incremento e um incentivo para que o produtor, ao buscar esse crédito, ele também faça adesão no Proagro, porque a gente viu aí também, a gente tem um episódio passado que a gente falou sobre as consequências dos impactos dos eventos climáticos, laninha, seca, geada, como eles interferem na lavoura, no campo, né? Então, a gente pode estar deixando aí também para o pessoal, né, o episódio anterior, no qual a gente cita como que foi impactante. A gente teve aí a geada que ocorreu em alguns pontos localizados no café, né? A gente teve aí a seca no região oeste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, e é importante a gente ter um incremento nesse Proagro e incentivar o produtor a aderir ao seguro rural, justamente para que ele faça essa cobertura, essa proteção para a lavoura dele e para que ele não tenha grande impacto aí. Exatamente. Um detalhe também da proposta é uma questão da LCA, que é chamada Letra de Crédito Agrícola, que ela seja isenta de imposto de renda. Ela atualmente ela já é, mas a gente sabe ali que teve algumas propostas de reforma no imposto de renda, onde teria taxação de dividendos para fundos imobiliários, para ações e LCAs. Então, o próprio Plano Safra, a proposta também seja o quê? Que continue sendo isento a LCA, para trazer esse incentivo do investidor pessoa física, fazer lá o seu investimento na LCA, no título de renda fixa, e tem essa isenção, tem esse incentivo para ele estar investindo, por exemplo, nesse LCA ali que, se a gente for parar para pegar aqui uma LCA que paga ali 90% do CDI, essa LCA, ela já está pagando ali, por exemplo, mais do que 110 de um CDB. Então, o CDB, ele vai ter um imposto de renda em cima dele. A LCA não tem, ela é isenta. Então, se eu pegar essa LCA de 90%, ela ganha de um CDB, por exemplo, de 110. Então, esse incentivo da LCA, que você vai estar tendo para a pessoa física, ele vai estar investindo no agronegócio. Então, é um investimento para ele de renda fixa, onde ele tem segurança do seu investimento, mas ele também está investindo no agro. Então, você tem ciclos ali de investimento. Então, assim, não é só você investir para você. Você está investindo para você fomentar o negócio. E o agro brasileiro é um dos maiores do mundo. Tem um movimento gigantesco. Então, assim, vale a pena manter, sim, essa isenção. Esperamos que ela continue assim. Está na proposta que continue sendo feita essa isenção, porque isso é muito importante para o investimento no agro, para o brasileiro, como investidor, ter essa isenção para aumentar sua gama de investimentos ali, aumentar sua rentabilização e continuar com o investimento seguro, que é muito bem visto no mundo todo, né, não, Diego? Exatamente. É importante, importantíssimo o Plano Safra, por isso que a gente reservou aí um episódio específico para a gente estar falando e comentando detalhes, pontos, alinhamentos, como que está sendo feito aí e como isso é impactante para o nosso ramo, para o nosso setor do agro, né? Exatamente. Então, pessoal, a gente vai mandar para vocês os links que a gente pegou as pesquisas, tá? Então, a parte do governo ali mostrando a proposta, né, do 2021/22 do Plano Safra, a proposta vigente do Plano Safra 22/23, que foi para o Congresso, estará nos links também para vocês. As nossas redes sociais para vocês estarem acompanhando. Se você não é inscrito no canal do Bolso Cheio ou do Diego Felipe, não se esqueça, se inscreva, dê o seu joinha, comente, compartilhe com seus amigos, dê um tapa no sininho para você ser notificado de todos os vídeos em ambos os canais. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Diego. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigado aí pela atenção.